Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui então à nossa primeira aula do curso de mecânica. Antes de entrar na matéria, eu gostaria só de repassar com vocês todos os tópicos que nós vamos abordar no nosso curso de mecânica, tá bom? Então, os tópicos serão grandezas, e medições, grandezas escalares e vetoriais, movimento retilíneo, queda livre, lançamentos horizontais e oblíquos, movimento circular, dinâmica, e aqui nós iremos tratar das leis de Newton, gravitação, estática dos corpos e, por último, hidroestática. Bom, pessoal, então esses são os tópicos de todo o nosso curso de mecânica que nós estaremos abordando. Tá? Então, vamos iniciar aqui com uma pequena introdução, pessoal, falando da física. A física, pessoal, ela tem origem da palavra grega physis, que significa natureza. Ou seja, pessoal, a física ela estuda os fenômenos da natureza. E junto com a matemática, a gente consegue descrever e interpretar esses fenômenos. Um ponto importante, pessoal, é que na física as descobertas elas nunca são absolutas, né? O que eu quero dizer com isso? Na física, as descobertas nunca são absolutas. O que eu quero falar com isso? Todo experimento, toda descoberta que é feita na física, os cientistas, os físicos, eles avaliam, eles interpretam os resultados e muitas vezes essas descobertas sempre tem algo a mais, alguma coisa nova a ser implementada, a ser descoberta. É por isso que a gente considera que as descobertas da física, elas nunca são absolutas. Por exemplo, o caso de Newton e de Einstein. As teorias de Newton, elas são usadas até hoje, né? Por exemplo, a gravitação. Porém, essas teorias de Newton, elas se comportam bem em pequenas distâncias, né? Relativamente pequenas quando a gente fala do universo. Quando nós tratamos de distâncias relativamente maiores, muito grandes dentro do nosso universo, ou quando nós tratamos de variáveis que levam em consideração a velocidade da luz, as teorias de Newton elas ficam meio obsoletas a serem utilizadas. Então Newton
ou melhor, Einstein, ele trouxe a teoria da relatividade, a teoria do espaço-tempo. Então, as teorias de Einstein, elas vieram praticamente para implementar, incorporar um pouco mais junto às teorias de Newton, quando a gente trata de grandes distâncias, né? Quando a gente trata de velocidade da luz. Então, as teorias de Newton elas são melhores aplicadas, ou seja, as teorias de Einstein elas vieram para implementar, para trazer outras variáveis dentro da teoria de Newton, tá? Então, as teorias da física, elas nunca são absolutas. Sempre tem alguém descobrindo novas teorias, experimentando, fazendo novas experiências, tá? É importante, pessoal, no estudo da física, não apenas para o vestibular, né? A física ela nos faz crescer como pessoas também. Ela nos faz entender o mundo ao nosso redor, entender como é que funciona a natureza em que vivemos. E isso nos traz uma evolução como sociedade, uma evolução como pessoa, fazendo que o nosso intelectual cresça e tenhamos um pouco mais de discernimento das coisas que acontecem ao nosso redor. Tá certo, pessoal? Todo experimento, pessoal, feito pelos cientistas, pelos físicos, eles são analisados por uma banca de cientistas, né? Não é só o cientista fazer o seu experimento, mostrar a sua teoria. Essa teoria ela é avaliada. E quando o cientista faz um experimento, eles levam em considerações 2 tipos de análise. Então, nos experimentos, levamos em consideração 2 tipos de análises: qualitativa e quantitativa. O que é análise qualitativa? A análise qualitativa são aqueles fenômenos que os cientistas observam nos experimentos que eles estão realizando. Né? São as características do experimento, ali do que está acontecendo no experimento. Né? Então, podemos definir a análise qualitativa como sendo as características observadas nos fenômenos estudados. Exemplo. Vamos supor que a gente está observando um corpo em movimento. O que os cientistas analisam, por exemplo? Eles analisam qual que é a velocidade desse corpo. Eles analisam qual que é a massa desse corpo. O tempo, quanto tempo esse corpo demorou para se deslocar de um ponto ao outro. Então, esses são exemplos de análises qualitativas dentro de um estudo da física. E o que são as análises quantitativas? As análises quantitativas nada mais são do que os resultados encontrados. Ou seja, são as medidas encontradas nos experimentos realizados. Né? Qual que era a velocidade daquele corpo? Quanto que era a massa do corpo
Quanto tempo levou para se deslocar? Né? Então, a análise quantitativa nada mais é do que as medições. Tá, pessoal? Muito bom. Muito bem. Quando os cientistas vão realizar esses experimentos, eles fazem dois tipos de medições, tá? A gente pode considerar também que dentro dos experimentos existem dois tipos de medições que os cientistas realizam. A medição direta e a medição indireta. O que é a medição direta? A medição direta é quando os cientistas já possuem ali um valor padrão a ser considerado na medição, então eles conseguem comparar e fazer a medida do seu experimento, né? Então, a medição direta, no caso, nós podemos descrever quando comparamos a grandeza a ser medida com algum valor padrão. Dando um exemplo aqui, pessoal, antigamente, né, a gente tinha uma balança de comparação, né? Então, eu vou desenhar uma balança aqui, muitos de vocês talvez conheçam. Antigamente, nós tínhamos uma balança onde nós tínhamos aqui dois pratos, um de cada lado, certo, pessoal? Onde existiam alguns pezinhos que eram padrões. Então, um pezinho de 1 kg, um outro pezinho de 2 kg, um outro pezinho de 3 kg. Ou seja, caso a gente quisesse calcular a massa de um corpo, nós utilizávamos esses pesos que já eram padrões, colocando eles do outro lado da balança, né? E assim que a balança entrasse em equilíbrio, nós tínhamos aqui a medida do corpo, da massa do corpo que a gente estava analisando. Tá? Então, esse é um exemplo de uma medição direta, ou seja, nós temos um valor padrão para realizar a medida de um corpo, de uma massa, por exemplo. Tá? Agora, o que são as medidas indiretas? As medidas indiretas nada mais são do que as medidas que a gente obtém através de equações matemáticas. Tá? Então, é quando obtemos por alguma equação matemática. Por exemplo, a aceleração de um corpo, né? Todos nós sabemos, exemplo, aceleração. Mais para frente nós vamos entrar em movimentos retilíneos e nós vamos saber que a aceleração ela é a velocidade pelo tempo. Ou seja, como a gente tem a velocidade de um corpo e nós temos o tempo que ele levou para se deslocar de um ponto ao outro, aí a gente descobre a aceleração. Tá? Então esse é um exemplo. Esse é um exemplo de medidas
indiretas, ou seja, nós utilizamos os valores de outras medidas e com equações matemáticas a gente chega em medidas em outros valores, em outras grandezas. Certo, pessoal? Tá. O que acontece? Até 1960, pessoal, não existia um padrão de grandezas utilizados pelos cientistas. Então, alguns cientistas utilizavam uma unidade de medida, outros cientistas em seus experimentos utilizavam outra unidade de medida, e não existia ali um consenso, um padrão estipulado mundialmente para ser utilizado. Então, a partir de 1960, tá, foi estipulado o que nós chamamos hoje de Sistema Internacional. Tá? O Sistema Internacional de Medidas. O Sistema Internacional de Medidas, pessoal, ele veio com a intenção exatamente de padronizar as medidas quando nós vamos fazer um experimento, tá? Fazer um estudo dentro da física. Dentro do Sistema Internacional, pessoal, então, vou só colocar aqui um resuminho. Então, o Sistema Internacional foi criado para padronizarmos as grandezas / unidades a serem consideradas nos estudos da física, tá? Então, foi-se criado esse estudo, esse sistema internacional. A partir do sistema internacional, nós temos então, pessoal, grandezas que são as grandezas padrões, fundamentais, vamos dizer assim. Quais são essas grandezas, pessoal? São as seguintes grandezas. Eu vou colocar uma tabelinha aqui e a gente vai analisar junto, tá? Então, nós temos essas grandezas aqui. Então, pessoal, é importante a gente decorar essa tabela. Por quê? Porque muitos dos exercícios de vestibulares, eles pedem, dê a resposta no sistema internacional, né? Dê a resposta no sistema internacional. Então, é importante que essas grandezas fundamentais a gente tenha decorado, a gente saiba quais são, tá? Então, essas aqui são nossas grandezas fundamentais. Nossas grandezas fundamentais. Tá? Quais são essas grandezas fundamentais, pessoal? Vamos passar aqui e a gente se atentar a algumas coisas. Primeiro, unidade de comprimento, de distância. A unidade sempre vai ser um metro, tá? E o símbolo é o M minúsculo. É importante a gente se atentar aos símbolos, porque não podemos identificar metros, por exemplo, com M maiúsculo. Tá? Nós temos que usar o M minúsculo. Tá? Por exemplo, se alguma distância, algum comprimento for dado em quilômetros, nós não estamos usando o sistema internacional. E aí, caso o exercício peça para usarmos a resposta no sistema internacional, aí nós teríamos que transformar quilômetros para metros, tá? E assim com todas as unidades. Massa. A unidade de massa no sistema internacional é o quilograma, tá? Então, se algum exercício tiver dado a massa de algum corpo em grama, nós teríamos que transformar ela para quilograma, caso o exercício peça a resposta no sistema internacional. Se ele não pedir nada, pessoal, podemos utilizar a grama sem problema nenhum, tá? O tempo no sistema internacional é o segundo. Corrente elétrica é o ampere,
que é dado por A maiúsculo, não é A minúsculo, tá? Temperatura. A temperatura, pessoal, é Kelvin. Nós que estamos acostumados a trabalhar no Brasil com graus Celsius, porém no sistema internacional a temperatura é dada em Kelvin. Quantidade de substância, quantidade de matéria. É o famoso mol, que tanto a gente usa na química, tá? E o símbolo é o mol. E intensidade luminosa, que é dada em candela, e o símbolo é o CD minúsculo, tá? Então, é importante que vocês tenham claro essas unidades fundamentais, tá, pessoal? A partir das unidades fundamentais e das grandezas fundamentais, a gente tem as grandezas derivadas, que a partir dessas nós iremos descobrir outras grandezas com outras unidades, tá? Então, vou pôr outra tabelinha aqui, só para a gente ter como conhecimento, tá, pessoal? Aqui não precisa decorar, porque todas essas grandezas elas são derivadas das grandezas fundamentais, então não tem necessidade da gente estar decorando. Eu estou colocando aqui mais para conhecimento, para a gente ter alguns exemplos aqui, tá? Então, grandezas derivadas. Área, veja que a área é a multiplicação de duas distâncias, de dois comprimentos, certo? Então, o símbolo no sistema internacional é um metro quadrado, porque se o comprimento, a distância é dada em metro, a área vai estar em metro quadrado, e assim por diante. O volume, no sistema internacional, nós temos um metro cúbico. Na velocidade, que é também uma grandeza derivada, que nada mais é que distância pelo tempo, certo? Para quem não conhece, nós vamos ver no nosso curso mais para frente. É dado em metros por segundo. Por quê? Porque a distância é dada em metro e o tempo é dado em segundo. E aqui nós temos outros exemplos, tá? Sempre seguindo as unidades dentro do sistema internacional, tá? Então, só reforçando. Nem todos os exercícios a gente é obrigado a usar o sistema internacional, só se o exercício pedir, tá bom? Caso o exercício não peça, nós podemos seguir com as unidades que está dando no enunciado do problema. Tá? Dando continuidade, pessoal, nós vamos falar agora um pouco de medições e algarismos significativos. Uma medida ela depende, pessoal, do instrumento que nós estamos usando para realizar a medição e também depende da competência de quem está realizando a medição. Não adianta, por exemplo, eu dar um instrumento para uma pessoa que não sabe utilizar aquele instrumento. Ela não vai conseguir saber medir. Por exemplo, se eu pegar um micrômetro, muitas pessoas não sabem utilizar um micrômetro e tirar a medida ali, né? Então, nós dependemos, as medições dependem do instrumento de medição e da competência do medidor, tá? Do conhecimento que o medidor tem daquele instrumento, certo? Por exemplo, aqui nós temos como instrumento de medição, né? Nós temos aqui, por exemplo, um paquímetro, tá? Não é todo mundo que sabe utilizar o paquímetro para realizar a medição, tá? A gente tem o mais simples de todos, que é a régua, certo? Acho que praticamente todo mundo sabe utilizar a régua, certo? Deixa eu colocar a imagem aqui para ficar mais fácil. Então, nós temos o paquímetro.
nós temos um paquímetro, nós temos a régua, tá? Então aqui nós temos dois exemplos de instrumento de medição, certo? Vamos colocar um exemplo aqui para a gente falar um pouco de medidas. Vamos supor que a gente queira fazer a medição de um livro aqui. Tá? Então, nós temos um livro e nós queremos medir o comprimento aqui desse livro com uma régua. A medida desse livro, pessoal, na régua aqui, está dando entre... Então, vou colocar aqui, ó, medida do livro. Está variando de 15, aqui nós temos o 15, até 16. Tá? Tá dando entre essas duas medidas. Então, a medida do livro está entre 15 centímetros e 16 centímetros. É importante salientar, pessoal, a graduação que nós estamos usando nessa régua. A graduação dessa régua, ela está em centímetro. Outras réguas, por exemplo, aqui nessa que eu coloquei como exemplo, ela tem a graduação em centímetros, porém ela tem uma graduação em milímetros também. Tá? E se nós observarmos aqui, na parte de baixo dessa régua, ela também tem graduações de meio e meio milímetro, ou seja, essa parte de baixo da régua, ela é mais precisa do que essa parte de cima, por conter graduações melhores, maiores, né? Assim a gente consegue ter uma exatidão melhor da medição que nós estamos realizando. Neste caso, como a régua ela só é graduada em centímetro, o que acontece quando a gente realiza a medida? A gente não tem certeza qual que é a medida exata desse caderno. Então, a gente consegue estimar que a medida desse livro é aproximadamente 15,5. Eu não tenho certeza. Quando nós não temos a certeza do número exato de uma medida, nós dizemos que esses algarismos da medição, ele é a nossa certeza da medida. Tá? E essa graduação é a incerteza. Por quê? Porque a gente sabe que é 15, só que a gente não sabe quantos milímetros são, né? Quantos decimais do centímetro, ou seja, o milímetro, nós temos nessa régua. Se nós estivéssemos usando uma régua que estivesse graduada em milímetros, no caso aqui, nós teríamos uma precisão muito maior em saber quantos centímetros mede esse livro. Então, para o nosso conhecimento, quando nós não temos uma certeza absoluta, nós tratamos então esses primeiros algarismos como a certeza da nossa medida e esse decimal como a nossa incerteza. Certo? Falando um pouco de algarismo significativo agora. Algarismos significativos. O que são os algarismos significativos, pessoal? São os dígitos que compõem os valores de alguma medida ou cálculo. Todos os dígitos? Não, não são todos os dígitos. Então, nós vamos ver aqui 3 regrinhas para a gente identificar os algarismos significativos. Tá? É importante que a gente saiba, pessoal, o que são, identificar os algarismos significativos dentro de um número, né?
porque mais para frente, quando a gente for ver notação científica, é muito importante a gente saber os algarismos significativos do número, porque nós só vamos considerar na notação científica os algarismos significativos, tá? Para representar um número em notação científica. Tá? Então é por isso que é importante a gente saber identificar aqui, nós vamos passar alguns exemplos, identificar os algarismos significativos. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos 3 regras básicas para identificar os algarismos significativos. Quais são essas regrinhas básicas, pessoal? Vamos lá. Primeira regra. Primeira regrinha. Quando há apenas zeros do lado esquerdo de um número, eles não contarão como algarismos significativos. Tá? Então, nós temos um exemplo aqui. 0,00254. Nós temos, a partir do número 2 aqui, nós temos 3 zeros à esquerda dele. Então, esses zeros à esquerda, pessoal, do número, eles não contam como algarismos significativos. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos apenas 3 algarismos significativos, já que à esquerda do dígito 2 há apenas zeros. Certo? Um outro exemplo aqui nesse caso aqui. Vamos supor que a gente tenha um número 0,145. Aqui nós temos 3 algarismos significativos. Por que 3? Porque nós temos um zero à esquerda que não conta. Então, 3 algarismos significativos. Vamos supor que a gente tenha um número 0,00012, um número bem pequeno. Neste caso, nós temos 2 algarismos significativos. Tá? Por quê? Porque todos esses zeros à esquerda, eles não contam como algarismos significativos. Ficou claro, pessoal? Então, essa é a primeira regrinha que nós temos que levar em consideração, tá? A gente tem que ter em mente. Os zeros à esquerda, eles não contam como algarismos significativos. Segunda regrinha. Se o zero estiver à direita ou entre outros números, ele será considerado um algarismo significativo. Tá? Então, se a gente tiver zeros à direita, não à esquerda, à direita, ou zeros no meio entre números, esses zeros serão considerados algarismos significativos. Tá? Então, por exemplo, 52,00. Nesse caso, a gente tem 4 algarismos significativos, porque os 2 zeros estão à direita do número. Certo? Vamos por outros exemplos aqui. Vamos supor que a gente tenha 5,012. Nesse caso aqui, a gente tem 4 algarismos significativos. Por quê? Porque o zero está entre os números. Então, conta todos os algarismos do número. Tá? Vamos colocar outro exemplo aqui. 0,00506. Olha só. Os zeros à esquerda, como nós vimos na primeira regrinha, eles não contam. Agora, o zero que está no meio dos números, ele conta. Então, nesse caso, nós temos 3 algarismos significativos. Certo, pessoal? Vamos para outro exemplo aqui. 72,0
0025. Os zeros estão entre os números. Nós não temos nenhum zero à esquerda. Então, neste caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos significativos. Tá? Então, acho que não tem nenhum segredo. Tá bom, pessoal? E a terceira e última regrinha. Terceira e última regrinha. Quando o número estiver na forma de notação científica, nós vamos ver, o próximo tópico aqui vai ser notação científica, tá, pessoal? Nós vamos ver o que é notação científica. Então, quando o número estiver na forma de notação científica, os algarismos significativos serão aqueles multiplicados pela potência de base 10. Ou seja, se a gente tivesse 3,26 vezes 10 à sexta, que é uma notação científica, esse número possui 3 algarismos significativos, já que o 3,26 está sendo multiplicado pela base de 10. Tá certo? O 6 aqui, ela não é notação, não é algarismo significativo. Tá bom? Então, quando a gente tem notação científica, vamos levar em consideração apenas o número que está sendo multiplicado pela notação científica. Tá bom? Mais para frente vocês vão entender um pouquinho mais da importância da gente... quando a gente entrar em notação científica, vocês vão entender um pouquinho mais a importância da gente identificar os algarismos significativos. Então, vamos colocar outros exemplos aqui. Vamos supor que a gente tenha 7,1 vezes 10 à quinta. Neste caso, como é uma notação científica, nós temos 2 algarismos significativos. Por quê? Porque a gente só tem o 7 e o 1. Tá? Um outro exemplo, pessoal. Vamos supor que a gente tenha 5,423 vezes 10 a menos 6. Aqui nós temos 4 algarismos significativos. Tá? Então, é simples. Temos uma notação científica, é só considerar os algarismos do número que está sendo multiplicado pela base de 10. Certo, pessoal? Eu acho que não tem nenhum segredo, né? Agora, um ponto importante, pessoal. Todo algarismo significativo a gente pode realizar soma, subtração, multiplicação e divisão de um número quando a gente pratica a operação. Quando a gente está praticando operações, a gente também tem uma regrinha para identificar a quantidade de algarismo significativo, tá? Então, operações com algarismos significativos. Tá? Quais são essas regras, pessoal? Vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos falar da soma e da subtração. Soma e subtração. No caso da soma e da subtração, o resultado deve conter a quantidade de dígitos significativos igual ao do número que possui a menor quantidade de algarismos significativos. Nossa, professor, não entendi nada do que você falou. Calma que é simples, pessoal. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor, pessoal, que a gente esteja somando 2 números, tá? Vamos somar 2 números aqui. Vamos fazer a soma de
0,257 mais 0,56. Então, nós estamos realizando uma operação de soma aqui de dois números. Quanto que dá isso aqui, pessoal? Esse valor dá 0,817. Porém, pessoal, esse valor ele está correto. Porém, a gente não pode identificar ele dessa forma. Por quê? Porque pela nossa regra de soma e subtração, o resultado deve conter a quantidade de dígitos significativos igual ao do número que possui a menor quantidade de algarismos significativos. Ou seja, esses dois números que nós estamos usando na nossa operação de soma, quantos algarismos significativos a gente tem nesse número aqui? Nós temos um zero à esquerda, que pela nossa regrinha não conta. Então, nós temos aqui 3 algarismos significativos, certo? Nesse outro número aqui, quantos nós temos, pessoal? Nós temos um zero à esquerda, que não conta, então nós temos 2 algarismos significativos. Como o resultado deve conter a quantidade de dígitos significativos igual ao do número que possui a menor quantidade, ou seja, esse número que é o nosso resultado, ele tem que ter 2 algarismos significativos também. Neste caso aqui, ele está com 3. Então, como que a gente tem que proceder aqui? Nós temos que fazer o arredondamento. Então, vou escrever aqui, ó. Arredondamento para 2 algarismos significativos. Por quê? Porque o nosso número com menor quantidade de algarismo significativo é o 0,56, que só tem 2 algarismos significativos. E para arredondar esse número para 2 algarismos significativos é 0,82. Aqui, então, portanto, nós temos 2 algarismos significativos. E essa é a forma correta de representar esse resultado da soma. Tá? Na subtração é a mesma coisa. Temos que sempre levar em consideração a menor quantidade de algarismo significativo. Tá bom? No caso do produto e ou por multiplicação, né? Multiplicação e divisão. O resultado deve seguir a mesma ideia da soma e da subtração. Ou seja, para multiplicação e para divisão, pessoal, nós levamos em consideração a mesma regrinha da soma e da subtração. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo, pessoal. Vamos multiplicar 0,24 vezes 75,2. Essa conta nos dá 18,048. Então vamos começar a analisar os algarismos significativos. Vamos identificar os algarismos significativos. Esse número, pessoal, quantos tem? 2 algarismos significativos. O zero à esquerda não conta. Esse número, nós temos 3 algarismos significativos. Então, este número, ele necessariamente tem que ter 2 algarismos significativos, porque a menor quantidade de algarismos significativos que nós temos nessa conta são 2. Aqui nós temos quantos? No total nós temos 5 algarismos significativos. Então, para que a gente transforme para 2 algarismos significativos, nós temos que fazer o arredondamento. E o arredondamento desse número aqui, com 2 algarismos significativos, é 18. E aqui nós temos 2 algarismos significativos.
Tá? Então, essa é uma regrinha para quando a gente estiver realizando operações, tá? Sempre obedecer a menor quantidade de algarismos significativos. Tá bom, pessoal? Visto isso, vamos fazer um exemplo. Antes do exemplo, eu vou passar para vocês uma regrinha de arredondamento, tá? Que é importante que vocês saibam a regra de arredondamento para números, tá? Então eu vou deixar aqui arredondamento. Essa aqui é a nossa regrinha para arredondamento, tá, pessoal? Isso aqui. Se for necessário fazer o arredondamento, use a seguinte regra. Se o número à direita do ponto de arredondamento é, ou seja, o número à direita da onde nós queremos arredondar. Se esse número for 0, 1, 2, 3 ou 4, a gente simplesmente elimina a parte à direita do número que a gente quer arredondar e mantém o número. Se o número à direita for 5, 6, 7, 8 ou 9, aí nós incrementamos 1 ao número que a gente quer arredondar e eliminamos a parte à direita. Vamos fazer uns exemplos aqui. Exemplos. Vamos supor 32,459. Vamos supor que a gente queira que esse algarismo, que esse número, ele tenha 3 algarismos significativos. Então, para a gente ter 3 algarismos significativos, a gente tem que considerar até o número 4 aqui. Ou seja, a gente vai trancar esse número aqui. Depois do 4 à direita, qual que é o número? Não é o 5? Então, se é o 5, nós incrementamos 1 ao algarismo que nós queremos arredondar e eliminamos a parte à direita. Ou seja, esse número arredondado com 3 algarismos significativos é 32,5. Ou seja, nós eliminamos a parte à direita e acrescentamos 1 ao 4 para a gente arredondar esse número com 3 algarismos significativos. Outro exemplo. Vamos pegar 123,214. Vamos supor que neste caso nós queremos 5 algarismos significativos. Para ter 5 algarismos significativos, nós vamos considerar até o número 1. E aí aqui a gente tem 5 algarismos significativos. Ou seja, a gente quer trancar esse número aqui, quer arredondar esse número aqui. Qual que é o número que está logo após a direita de 1? É 4. Então, se é 4, simplesmente elimina-se a parte à direita. Ou seja, nós mantemos o número 1 e eliminamos o 4. Então, esse número arredondado com 5 algarismos significativos vai ser 123,21. Tá? Então, essa é a regrinha. Sempre observarmos o número que está à direita de onde nós queremos arredondar e seguir a regrinha. Se for 0, 1, 2, 3 ou 4, nós mantemos o número que nós estamos arredondando. Se for o número à direita, o primeiro número à direita for 5, 6, 7, 8 ou 9, nós eliminamos a parte à direita, porém nós incrementamos 1 ao número que estamos arredondando. Outro exemplo, vamos pegar 1,9. Vamos supor que a gente quer um algarismo significativo nesse número aqui, ou seja, nós queremos arredondar aqui. Qual que é o número que está depois do 1? Não é 9? Então, se é 9, nós incrementamos um algarismo, 1, e eliminamos a parte à direita, ou seja, arredondando esse número, fica 2. Vamos supor que a gente queira arredondar
1,432. Nós queremos arredondar para 3 casas decimais, 3 algarismos significativos. Então, 3 algarismos significativos, nós consideraremos esses 3 números. Portanto, a gente quer arredondar ele aqui. Depois do 3 é o 2. Se é o 2, pessoal, apenas eliminamos a parte à direita e não incrementamos nada. Ou seja, arredondando esse número para 3 algarismos significativos é 1,43. Ficou claro, pessoal? Acho que não tem dúvida, certo? Pessoal, então estudem essa parte, tá? Estudem essa parte. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês alguns exercícios resolvidos, tá bom? Tanto de sistema internacional como de algarismo significativo, tá? Então, estudem bem, entendam essa parte para que não haja dúvida, tá bom? E então no próximo vídeo a gente faz os exercícios desses tópicos que a gente abordou aqui.